Olá, queridos, tudo bem? Mais uma terça, Tadel online. Que bênção, né? A gente sabe que o Tadel online ele alcança assim, ele chega a alcançar muita gente, principalmente você que está em casa aí e por algum motivo não está podendo chegar até os Tadéis presenciais. Queremos lembrar que já temos 5 Tadéis em núcleos Cidade Nova, né? Ali no Pioreni, Puraquequara, aqui na Tarumã e o outro Cidade Nova, já falei, e aqui na sede local. Então, muito legal a gente participar, todo mundo está participando dos Tadéis. Bom, o que a gente vai tratar, eu gostaria de tratar algumas coisas agora, bem práticas, algumas, algumas atividades práticas que vão ser fundamentais, são algumas dicas para o crescimento das células, dicas para que nós venhamos a crescer com mais qualidade dentro de todas as nossas células. Então é muito importante a gente estar praticando. Vamos lá. Dicas de crescimento de célula. Dicas para a liderança de célula. Então essas dicas são para lideranças. É muito importante que a liderança esteja bem focada em relação ao aprendizado, e não só o aprendizado, mas colocar em prática tudo que nós temos ouvido e recebido durante esse tempo. Então, primeira dica, é importante, o líder, você trabalhará melhor se planejar. Planeja as atividades de sua célula no começo de cada mês. É importante, queridos, que todas as células dos núcleos, até aqui dos redes, dos áreas, distritos, nós precisamos planejar as atividades das células. É claro que a palavra de domingo, ela já serve como uma base daquilo que nós vamos falar na célula e daquilo que nós podemos planejar através da palavra de domingo que nós recebemos. Então a pessoa não vai pregar, ela vai ali passar para todo mundo, onde nós vamos estar ruminando mais a palavra. Então, nós vamos planejar. Nós precisamos planejar a nossa reunião de célula. Cada líder de célula, cada pessoa, cada líder de setor, área, procurar saber se você está planejando as reuniões. O ideal seria planejar a reunião mensal, entende? Para o mês inteiro, para não chegar lá, vem cá, hoje, quem é que vai dar, quem é que vai receber a oferta, quem é que vai dar a palavra, quem é que vai orar pelo pedido de oração, pela cesta, quem vai orar pelas necessidades. Por isso é muito importante que você planeje. Porém, esse planejamento pode ser durante a semana. Aquela comunicação durante a semana, você já está mandando. Hoje nós temos tecnologia para isso, mandar WhatsApp, e-mail e tudo, mandando já para cada pessoa aquilo que ela vai fazer, ou que ela pode fazer dentro da célula. Então vejamos algumas dessas atividades que precisam ser planejadas. Reuniões. As reuniões precisam ser planejadas. Toda reunião precisa ser planejada. A reunião não pode começar de qualquer jeito. Tem que ter um planejamento. Como é que eu vou
começar a reunião. Inclusive, nós temos um papel que se é passado sobre como você deve começar uma célula. Então, geralmente, essa quarta-feira vamos começar com uma oração. Então, a pessoa começa a reunião da célula, alguém orando, né? Nós temos um papel que é modelo para isso, que é fundamental. Então, reuniões, planejar multiplicação. É outro detalhe que, dentro dessas reuniões, dentro do planejamento da reunião, nós devemos pensar na multiplicação, numa data de multiplicação. Mesmo que eu não esteja vendo com os olhos naturais, essa célula crescendo. Mesmo que eu não esteja vendo, a minha célula tem 3, 4 pessoas, mas pela fé eu preciso colocar uma data de multiplicação, que são os alvos, né? Perdão, é a data de multiplicação. Colocar uma data de multiplicação e você vai trabalhar em cima da data de multiplicação. Lembrando todas as vezes na célula, que a célula estiver funcionando, você sempre lembrando, pessoal, nossa célula vai multiplicar daqui a 4 meses, daqui a 3 meses, daqui a 2 meses, então cada semana você vai trabalhando. Agora, é claro, para esse desafio ser satisfatório, você tem que fazer o quê? Trabalhar nos detalhes da célula, né? Como é que eu quero que essa multiplicação aconteça? Então eu vou trabalhar, eu vou pegar todos os acessórios que eu tenho para fazer com que eu chegue a essa multiplicação. Que acessórios são esses? São os GEs. Os GEs são fundamentais. Nós falamos na semana passada sobre a importância dos GEs. Então, dentro desse planejamento, onde você vai estar trabalhando como cada membro da célula ter no mínimo 3 GEs. Então, tudo isso faz parte de um planejamento da célula. Então, eu já falei sobre planejamento das reuniões, planejamento da multiplicação da célula, com a data, e planejamento dos alvos. Então, as células têm que ter os seus alvos. Então, qual é o nosso alvo? Então, você vai colocar. E lembrando sempre para todos da célula sobre esse alvo. Gente, nós precisamos estar sempre repetindo e falando sobre esse alvo. Bom, outro detalhe importante, além desse alvo, dentro do planejamento, nós podemos trabalhar também sobre consolidações ou consolidação. Então, tudo que o líder da célula ele puder reunir com os membros ou os auxiliares principais, pode ser 3, ou todo mundo sendo treinado. Então, é importante sempre você estar preocupado com isso. Aí, a consolidação. Irmão, você está consolidando alguém? Cadê o irmão que está vindo na célula? Cadê a pessoa que está participando? Ele não está e tudo. Olha, nós precisamos consolidar. Por quê? A consolidação dentro de um planejamento de uma célula, ele é fundamental para o crescimento da célula. Se eu não tenho uma consolidação dentro da célula, eu não vou ter crescimento da mesma. Por isso é importante. Gente, olha só, cada quarta-feira do dia da célula, ou sábado do dia da célula, tá entendendo? Ou uma quinta, que às vezes nós temos célula na quinta, é muito importante que o líder já vá
já esteja com esse pensamento lá dentro da célula. Entrou uma pessoa para visitar, entrou uma pessoa que é nova convertida. A primeira coisa que o líder da célula e os auxiliares devem pensar assim: precisamos consolidar essas pessoas. Opa, precisamos consolidar essa pessoa. E como é que a gente vai consolidar? Aí é que eu falo da questão do planejamento. Tá entendendo? Dentro da célula deve haver uma distribuição de tarefas. Para quê? Para que não esteja só nos ombros de alguém ou de uma pessoa todas as atividades da célula. Então, a consolidação é uma das atividades principais da célula. Por quê? Ele tanto, como já vou repetir, ele tanto vai servir para o crescimento da célula e, por consequência, o crescimento da igreja local. Por isso é muito importante, querido, que nós venhamos a trabalhar nesse sentido. Então, um líder que não pensa em planejar a reunião, não pensa já na multiplicação, não pensa nos alvos e não pensa na consolidação, ele vai levar a célula de qualquer jeito. Por que a célula existe? Qual é o projeto e o propósito da célula? Qual é o projeto e o propósito da célula? Ela existe para quê? Para você ficar 2, 3 anos, fazer aniversário da célula de 2, 3 anos? De maneira alguma. A célula, ela já existe com um propósito de crescimento e multiplicação. Isso só vai acontecer se uma consolidação for bem feita. Se ela for bem feita, aí vai acontecer. Por isso é muito importante que todos os membros da igreja, todos os membros aqui, os áreas, distritos, redes, já tenha que estar com esse pensamento no coração. Consolidação. Porque a gente diz assim, vamos ganhar. Ganhar, eu já falei que a gente já ganhou muita gente aqui, 30, 40, 50, até 100 pessoas. Você pode ganhar uma multidão de pessoas, mas se não consolidar, não adianta nada. Você ganha e você perde. Ganha e perde. Por isso é importante que a gente tenha esse cuidado. E outros detalhes que vai ajudar muito na consolidação da célula é a comunhão. Né? E interessante, lá em Atos fala da comunhão, né? E eles perseveraram em quê? Eles perseveravam no partir do pão, nas orações, na comunhão. Agora você vê que comunhão, oração, partir do pão, eles perseveravam no partir do pão. Atos 2:42 fala. Na comunhão, no partir do pão. E interessante que isso vai trazer, sabe, um entrosamento, um vínculo maior na vida dos membros das células. E aí, isso vai ajudar a consolidar. Por incrível que pareça, a comunhão é fundamental também, é uma peça fundamental na consolidação. Por quê? A comunhão gera intimidade, a comunhão gera amizade, a comunhão gera confiança, a comunhão gera amor, tá entendendo? A comunhão libera aquele espírito de irmandade, né? Fraternal. É lá na comunhão que aquele pessoal, poxa, eu quero você mesmo. Ô rapaz, tá aí, estamos juntos, preciso de você, não tem problema, pode contar comigo para qualquer coisa. Poxa, muito legal quando a gente vê uma célula onde todo mundo tem
e já alcançou esse objetivo, sabe? Essa maturidade de estar todo mundo em comunhão. E aí, quando vê aquela pessoa mais tá ali, mais arredia, mais ali fora do contexto nosso, qual é o nosso papel? É trazer essa pessoa sempre para o centro, para o núcleo da célula, que é a comunhão. Na verdade, eu quero dizer que o núcleo da célula é a consolidação, é o coração, né? A consolidação através do discipulado. Então, é importante. Então, vamos lá. Importante, faça uma lista de bons livros. Peça uma indicação para o seu discipulador ou pastor. É importante isso. Estabeleça como alvo ler esses livros. Pelo menos uma vez no ano, procura ler um livro, né, que ele vai ajudar a alargar a visão, a ampliar a visão. Agora, qual seria o ideal, então? Eu quero ler um livro sobre a visão. Eu estou lendo um livro sobre batalha espiritual. Eu estou lendo um livro que não tem nada a ver. Vamos procurar ler livros que vai edificar, que vai consolidar a visão. Você sabia que a visão precisa ser consolidada na nossa vida também, no nosso coração? Porque a visão, ela não é simplesmente ela pode ser um estilo de vida, né, também. Ela pode ser um estilo de vida onde aquilo está já está, sabe, em nossos poros, no nosso DNA. Então, quando a visão está no nosso DNA, ela é tão tremenda que a gente vai entender que essas coisas, elas são fundamentais para o crescimento da célula. Então, eu preciso adubar a célula. De que forma? Então, eu vou ler livros de encorajamento, que vai dar encorajamento, que vai encorajar, tá entendendo? É importante isso. Isso vai trazer benefício para o crescimento da minha célula, para o crescimento do setor, crescimento da área, para o crescimento do distrito e, claro, primeiro lugar, para o crescimento do reino de Deus. Então, nós temos que pensar no crescimento do reino de Deus. Vamos lá. Esse é o segundo, eu falei a primeira, vejamos alguns dessas atividades que precisam serem planejadas. Primeiro, eu falei, agora o segundo, e agora o terceiro. A liderança de uma célula é muito mais... a liderança de uma célula é muito mais uma aventura liderada pelo Espírito Santo do que uma técnica de estudos bíblicos. Quem falou isso foi Ralph Neighbor, né? Ele falou que a liderança de uma célula é muito mais uma aventura liderada pelo Espírito Santo do que uma técnica de estudo. É interessante. Por que ele falou isso? Porque nós temos que entender que não é a técnica que vai fazer a diferença, mas é a unção do Espírito Santo na nossa vida. Já pensou um líder cheio do Espírito Santo? Um líder de célula cheio do Espírito Santo, que depende do Espírito Santo. Essa célula aí, todo mundo vai querer chegar mais cedo, vai tomar gosto pela célula, vai querer aprender mais, vai ficar... Já viu aquela reunião que o pessoal faz e fica com gosto, quero mais, aí termina? É claro que é assim que a gente tem que fazer na célula. Lá na frente a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas a gente tem que ter cuidado para a célula não ser cansativa. Eu falo lá na frente sobre isso. Não ser chata, aquela célula que não dá vontade de ir embora, célula que dá vontade de dormir. Tá entendendo? O pessoal tá lá, tá, mas assim,
A célula ela tem que ser dinâmica, todo mundo participando. O líder tem que ser um cara alegre, um cara, sabe, extrovertido. Isso não quer dizer que todo líder tem que ser extrovertido. Tem líder que não é extrovertido, mas que lidera bem a célula, que leva bem a célula. Todo mundo tem capacidade na verdade, dirigir uma célula, de liderar uma célula. Por que que todo mundo tem capacidade? Porque quando essa pessoa ela entende que essa capacidade não vem dela mesma e é Deus que capacita, então ela vai ser encorajada a liderar essa célula, a fazer essa célula, ou liderar essa célula, e ela vai entender que tudo que ela estiver fazendo ali, nessa célula, é para a glória de Deus. Ela é apenas um instrumento. Isso vai ajudar muito a manter uma confiança na vida da pessoa. Bom, quinto, líderes que fizeram um bom curso de treinamento são mais seguros e ousados para avançar com a sua célula. Estimule a todos para que participe do treinamento de líderes. É importante que o líder, a área, o setor, o distrito, pelo menos tenha um treinamento, que faça um treinamento para o líder da célula, principalmente para os novos líderes. Geralmente a gente, numa multiplicação, a gente fala assim, glória a Deus, estamos com os novos líderes aqui, vamos lá, tem 10 novos líderes, 5 novos líderes aqui na célula. Mas é importante que você faça um treinamento com eles. E esse treinamento você vai falar, primeiro, a importância dele estar liderando essa célula, o porquê que ele está liderando a célula. Tem que entender que a célula que ele está liderando na verdade, é um chamado que Deus tem, é Deus que tem chamado para liderar, é cuidar daquelas pessoas que Deus ama. Está entendendo? Quando a pessoa ela tem essa consciência, que ela está lá como liderar as células, quando ela tem essa consciência de que aquilo ali que ela está fazendo é totalmente de Deus e é para Deus, ela vai ter muito mais responsabilidade, mais peso de oração, de compromisso. Ela vai entender que ela tem que ser a primeira a chegar lá do compromisso da célula. O líder é o primeiro a chegar, é o primeiro a estar orando, é o primeiro a estar incentivando, motivando. Tudo isso aí é fundamental para que a célula tenha muito sucesso. Vamos lá. Líderes que fizeram um bom curso. Líderes que fizeram um bom treinamento. Sexto. Gente, olha só. A unção está na visão. Seja fiel e coerente com a visão de sua igreja local. E você será participante da unção que está na visão celular. Agora, já viu aquela pessoa que diz assim, pessoal, eu quero a unção de multiplicação. É uma realidade, sabia? A unção de multiplicação é uma verdade. Existe uma unção na multiplicação, no crescimento. E é claro que a unção está na visão. Não é à toa que quando nós decidimos reunirmos com célula, trabalho de célula, que nós procuramos sempre pedir ao pastor Geraldo para orar por nós, que é o pastor Geraldo, nós queremos essa unção. Já viu aquele irmão que está crescendo muito, está rompendo? É uma unção. Você sabia que a unção ela quebra o jugo?
A unção despedaça o jugo. Então, você não pode estar debaixo de um jugo. Você, não sei, às vezes aquele líder assim, é muito difícil, não sei, ninguém quer nada, sabe o que acontece, nós não estamos crescendo e tudo, irmão, quebra esse jugo. Sabe como é que você vai quebrar o jugo? É muito importante você quebrar esse jugo de murmuração, de reclamação. O jugo é de estar com uma canga no pescoço, amarrado. Quebre isso no nome de Jesus, querido. Declare, comece a profetizar, a declarar, a profetizar no meio do caos, a profetizar no meio da adversidade, a profetizar no meio da dificuldade, a profetizar no meio das lutas. O que Deus falou para Ezequiel? Ezequiel, profetiza aí sobre os vales de ossos secos. Ezequiel falou assim, Ezequiel, pode esses ossos reviver? Aí Ezequiel falou, Senhor, tu sabe, é uma realidade. Mas aí Ezequiel olhou para os ossos secos e falou, é impossível, humanamente falando. Mas quando Ezequiel olhou para aqueles vales de ossos secos, e o Senhor falou assim, profetiza. Às vezes a gente está olhando para as pessoas, a gente está dizendo assim, isso aí não tem jeito não, isso aí não vai ser nada, isso aí não vai conseguir nada, desse mato aí não sai nada. Pois é, mas sabe o que você tem que fazer, que nós temos que fazer? É profetizar aonde nós não estamos vendo nada. Nós temos que profetizar e declarar, porque a palavra profética e a palavra declarada libera a unção profética, libera a materialização daquilo que Deus quer fazer naquele lugar. É Deus que quer fazer. Então você tem que ser como Ezequiel, profetiza, declare. Sabe por quê? Quando eu estou cheio de Deus, na oração, quando eu estou buscando a Deus, quando eu estou ali com relacionamento com Deus na palavra, então eu vou ter discernimento, sensibilidade para profetizar, porque Ezequiel, com certeza, ele estava ali cheio de Deus. Por que Deus foi falar com ele? Por que Deus foi ali, usar Ezequiel? Porque ali Deus encontrou um coração e uns ouvidos sensíveis, que estavam sensíveis para ouvir a sua voz. Então, tenha o seu ouvido, líder, sensível para ouvir a voz de Deus. Tenha o seu ouvido sensível para ouvir o que Deus quer falar. E é exatamente o que Deus quer falar. No meio do caos, profetiza. Assim diz o Senhor, ossos secos, se ajunte cada um no seu corpo. E aí, acabou? Não terminou. Então, Deus falou, continua profetizando. Que haja, e de repente Ezequiel profetizou e aqueles ossos começaram a se revestir da carne e começou a se revestir dos tendões, e daqui a pouco, quando Ezequiel olhou, já era um exército que estava em pé. E daqui a pouco Ezequiel olhou e Deus começou a profetizar que viesse o Espírito sobre ele. Não basta ter só um exército, mas é que esse exército tenha o Espírito de Deus, porque com o Espírito de Deus nós vamos entrar e chegar em qualquer lugar. Amém? Porque essa é a vontade de Deus. Por isso, profetiza o crescimento. Profetiza crescimento na sua célula. Profetiza crescimento dos núcleos. Profetiza crescimento. Aonde você não está vendo, aonde você está olhando pelos olhos naturais, começa a olhar pelos olhos de Deus e profetizar. Assim diz o Senhor. E quando você profetiza, Deus vai materializar aquilo que nós desejamos. Amém? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe,
poderosamente, quero profetizar sobre a sua vida, que você já é um grande líder, que sua célula vai crescer, seu setor vai crescer, a sua área, seu distrito. Quero declarar e profetizar que sua casa já está abençoada. Quero declarar que aonde tiver os vales de ossos secos, que se transforma um grande exército poderoso para ganharmos nações, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Palavra abençoada para a sua vida, para nossas vidas. E você que está nos assistindo aí, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus Cristo. Você pode fazer essa oração, dizendo assim: Senhor, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. E eu te recebo, Senhor, nessa hora. Perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, tenha certeza que a salvação ela foi instalada na sua vida e alguém vai te orientar aí na célula onde você está participando, ok? Queridos, lembrando que amanhã, né? Aliás, amanhã nós temos célula. Então a sua célula vai ser muito abençoada, muito próspera. Essa palavra que o pastor Francisco ministrou, pega essa palavra e vamos que vamos. E final de semana, né, nós temos, aliás, na sexta-feira nós temos a nossa noite de glória, domingo às 8 da manhã, às 16 e às 18 horas, aqui na sede, e nos núcleos às 18 horas, ok? Quero passar aqui uma palavra para nós. Está no livro de Oséias, no capítulo 13, no versículo 6. Quando tinham pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. Então, é muito importante que você, você tem buscado a Deus, tem semeado, e Deus tem prosperado e vai prosperar você mais ainda. Agora, guarda o teu coração. Por quê? Porque quando você fica farto, a tendência do homem é esquecer da obra de Deus, esquecer das coisas de Deus. Então, esse é o momento que Deus quer te abençoar. Pegue a sua oferta, o melhor, não dê sobra, dê o melhor para o Senhor. Amém? Eu vou orar com você nessa hora. Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar cada ofertante, cada dizimista fiel. Pai Santo, declaramos 100 vezes mais, uma grande colheita, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você está vendo aí o Pix, né? A conta, o QR Code. Faça a sua oferta, faça a sua transferência, e eu declaro prosperidade, milagres na sua vida financeira, em nome de Jesus. Amém.